Escapando do poder da sepultura. Desde tempos antigos, desde o início da humanidade, a morte campeia desde o pecado. Mas a nossa esperança está além, porque nossos olhos não estão fixados no pó da terra, mas na promessa e na palavra de Deus. Veja o que nos diz aqui o livro de Salmos. É Davi, o rei Davi, que em cânticos expressa verdades absolutas para o povo de Deus. Os conselhos para os viventes, para aqueles que estão confiando nas suas próprias forças, nas suas propriedades, na sua riqueza, em vez do Senhor. Confiando na maldade, na esperteza, na astúcia, em vez de amparar-se nos conselhos do Altíssimo. Salmos, capítulo 49, quem nos traz essa grande reflexão. Começando pelo verso 6. Aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas, homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. Qual é o preço da sua vida? Se alguém te assaltasse a vida hoje, qual seria a recompensa que você receberia? Qual o preço da sua vida? Quanto vale a sua vida? Pois o resgate de uma vida não tem preço, diz a Bíblia. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. És pó, e ao pó tornarás, diz a palavra de Deus. E agora nós queremos fugir do preço da decomposição. Queremos escapar dos vermes que nos aguardam no além, que nos aguardam no pó da terra. Pois todos... Aqui vamos então ao verso 9. Verso 8. Pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que a viva para sempre e não sofra decomposição. Verso 10. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem também o insensato, e para outros deixam os seus bens. Os sábios, tanto quanto os insensatos, os tolos, morrem. E os bens, onde se alicerçaram as esperanças, servem de fundamento apenas para os túmulos. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes à terra. Muitas pessoas dão nome ao lugar onde habitam, ficam famosos. A Bíblia mesmo menciona pessoas famosas que fundaram Sodoma, Gomorra, lugares onde o homem dominou e imperou a desdém da vontade de Deus. Verso 12. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre, e como os animais que perecem, este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Confiar no destino de homens, confiar nas palavras de homens, é ter a certeza que estamos seguindo para a sepultura. Porque todos têm o mesmo destino. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é morte. E Jesus disse, és pó e ao pó tornarás. Isso foi dito quando Adão entrou em pecado. E lá em Gênesis capítulo 3. Mas Deus, ainda bem, nós não vamos parar na feição humana, naquilo que nós nos espelhamos, na esperança de homens em homens, ou na sua própria sabedoria, ou riqueza, ou na sua esperteza. Capítulo 49, verso 14 de Salmos. Como ovelhas estão destinados à sepultura e à morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. Os justos triunfarão. Pela manhã, a aparência deles se desfará na sepultura, longe de suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá da minha vida da sepultura e me levará para si. Uma pausa. Aqui a Bíblia recomenda, com essa expressão poética, uma pausa para reflexão. Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Todo mundo? Quem sabe se Deus levasse alguns diabinhos para os céus, com certeza. A promessa não é para aqueles que confiaram em si mesmos, que esperam na sua fortuna, na sua esperteza, vencer a morte, vencer na vida e vencer na morte. Mas Deus
tem um plano para nós. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor, embora em vida ele se parabenize, todos o elogiem, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. Antepassados que não andaram na luz, andaram em trevas, conquistando riquezas a desdém dos pobres, oprimindo o pobre. Deus não deixa escapar. Lá o verso 20. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como animais que perecem. Portanto, nós temos que buscar sabedoria para além dos recursos humanos, de confiar em si mesmo. E é isso que nos diz lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7. Vou ler o 6 também. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. A piedade, o amor e não a exploração. Pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Nada trouxemos. Nascemos nesse mundo sem propriedades. Aqui vivemos para servir, porque a verdadeira alegria, diz a palavra de Deus, de fato, a piedade, o amor, com contentamento é grande fonte de lucro. Não aquele que dá com tristeza, com uma obrigação, porque foi cercado pelo pobre que está estendendo a mão e ele não consegue escapar e cutuca para achar uma moedinha para se livrar ou para aparecer diante dos outros. Ele não deu com alegria, mas deu pela sua soberba ou comprando uma paz por aquele momento ou quem sabe por algum tempo. Mas aqui, aquele que dá com alegria é uma fonte de lucro, pois nada trouxemos a esse mundo e dele também nada levaremos. Então, nós vemos ainda outra experiência. Jó, capítulo 1, versos 20 e 21. Jó, o homem que experimentou o maior sofrimento desse planeta, pois se viu justamente no epicentro da guerra entre Deus e Satanás no universo. A guerra cósmica aconteceu na vida de Jó de uma maneira estonteante, de uma maneira desastrosa, e ele serve de exemplo para nós. Jó, capítulo 1, um homem justo e bom, versos 20 e 21. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Nu voltarei ao ventre da minha mãe. Jó pensava que Deus o estava atormentando por conta de seus pecados e não conseguia ver o que havia feito de errado, pois já no verso 1 dizia, no capítulo 1, verso 1 de Jó, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Agora ele estava sendo torturado, atormentado pelo próprio Satanás, e Deus estava agora diante dos concílios celestes em prova diante do seu servo. O sucesso de Jó na terra era o sucesso do próprio Deus no universo. Você muitas vezes está ajudando anjos sem saber, acolhendo anjos sem saber. A palavra de Deus nos diz isso. Muitas vezes nós recolhemos anjos sem saber. E aqui Jó estava diante do concílio universal. É isso que nos diz o livro de Jó, onde Satanás acusava a Deus de bajular Jó e só conseguir fidelidade na terra mediante recompensas, pagas, suborno, peitas. Mas agora, Jó diz, ainda que ele me mate, ainda assim eu o louvarei. E a própria mulher de Jó desafiava, abandona esse teu Deus, blasfema contra ele e morre. Mas ele diz, ainda que ele me mate, ainda assim eu o louvarei. Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vemos Salmos 49, verso 15. 49, verso 15, voltamos à reflexão. Mas Deus redimirá minha vida da sepultura e me levará para si. Aquela pausa reflexiva. Deus me levará para si. Eu não permanecerei na sepultura, não permanecerei contemplando a morte dos meus queridos. Alguns de nós partirão para os céus em vida sem experimentar a morte.
como alguns já foram, Elias, ainda outros, mas todos os queridos em Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, da graça que Ele alcançou para mim e para você, do poder que Ele nos dá para vencer o mal e sermos, assim, espetáculos para o universo dos filhos de Deus que resplandecem o seu rosto aqui na terra, a sua glória. Fomos destituídos dela, mas ela devolve um manto de justiça para o nosso irmão Jesus Cristo. E é Pedro quem nos diz em 1 Pedro, capítulo 1, vou ler do verso 3 até o verso 7 com você. Vem comigo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Quando ele for revelado na sua vida, louvor, glória surgem dos homens, porque diz Pedro que é importante que eu e você sejamos homens de Deus na terra para que os outros vejam as boas obras que fazemos, não por nós mesmos, mas pelo poder de Deus, e deem glória ao nosso Deus. Não vamos ficar mirando o pó da terra, o ouro, o nosso poder, as casas, as mansões, a riqueza, mas vamos nos fixar na alegria da piedade, do amor e na certeza da recompensa final. Se temos sofrimentos e provas nessa terra, com certeza a vitória em Cristo nos dará triunfos no paraíso. Vê e Entende, um programa para você ver e entender. Digita aí, #Vê e Entende. Siga para a sua programação na sua mídia preferida. E ali você curte, compartilha, segue a programação, abençoa os outros, tocando o sininho e fazendo com que recebam uma mensagem do alto, da palavra de Deus, direto para os nossos corações. Assim como oramos, vem com a gente. Pai, ao colocarmos o nosso entendimento diante da Tua palavra, somos alertados das recompensas que o diabo oferece nessa terra, das recompensas que podemos conquistar pelo fruto do nosso trabalho. Mas, graças a Ti, Senhor, pela Tua graça, pelo Seu poder, recebemos o ar, a água, a vida e o amor capaz de compartilhar e seguir os Teus caminhos. Cada bênção que recebemos é uma bênção para todos os Seus filhos, para todas as Suas criaturas, pois refletimos o Teu amor. É isso que peço para esses amigos, que recebam o reflexo da Tua palavra, do Teu amor, no fundo do coração. E assim sejam tochas vivas a iluminar um mundo que precisa da Tua luz. Em nome de Jesus peço, amém, Senhor. Paz e graça para você em toda a sua vida.